Vamos começar agora o nosso podcast Beleza Faz Bem. Que alegria, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para trazer um conteúdo aí de altíssima qualidade. E nós vamos falar de cosméticos, nós vamos falar de beleza e sobre o ecossistema de beleza. E eu estou aqui com um cara mais do que especial, um cara que eu tive o prazer de conhecer aí há basicamente uns 2 anos. De lá para cá a gente tem estado muito conectado. E ele saiu lá de Fortaleza para cá, para o Goiás, acabou de chegar, fui buscar ele no aeroporto. Vamos passar 5 dias juntos. Vai ser uma benção pura, a gente já tem trocado muita ideia, mas agora a ideia vai ser junto com você, que nós vamos compartilhar tudo isso que a gente está vivendo no ramo da beleza, no ramo do cosmético. E o nosso convidado é o Gustavo Severo. Seja muito bem-vindo, mano! Que satisfação, hein? Primeiramente, obrigado. E que estrutura. Ser recebido assim, nossa. É assim que o povo goiano recebe, né? É isso aí, Gustavo. 100%. Hoje vamos falar de cosmético, vamos falar de vendas, um pouquinho de representação. Vamos trazer um pouquinho dessa cultura do Nordeste aqui para vocês. Aprender também, que aqui é uma troca genuína. E é isso. Vamos ver o que é que esse ao vivo vai gerar. Amém, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Gustavo, obrigado. Quem é Gustavo Severo? Para quem não conhece, para você que está vendo aqui o Gustavo pela primeira vez, Gustavo Severo é representante comercial, diretor da Potencialize, uma empresa, um escritório de representação no Nordeste, mais precisamente no Ceará, em Fortaleza, né? Uma empresa que já faturou mais de 15 milhões, já fez mais de 15 milhões em negócios na representação da indústria para o varejo, né, construiu essa empresa, tem feito esse excelente trabalho de desenvolvimento. Foi assim que nós nos conectamos. E assim, eu me conectei muito com a história sua, né, Gustavo, desde o primeiro momento, justamente por ter algumas similaridades com a minha história, né? Porque eu também vim da representação, foram 11 anos de representação e a gente vinha ali fazendo essas trocas sobre isso. Mas eu queria que você dividisse conosco aí como é que foi aí o início, como é que surgiu a representação de cosméticos na sua vida, como é que isso iniciou aí? Bora lá, começar do começo, né? Então, Gustavo, hoje estou com 25 anos, tá? Sou nascido, muito feliz, em Sergipe. Sou sergipano nato. Fui para Fortaleza com meus 17. Depois que eu fui para Fortaleza, aí sim começou a minha trajetória profissional. Vou falar de escadinha, e aí quando chegar nos pontos mais críticos, eu vou dar aquela aprofundada e falar daquelas polêmicas que aconteceram na trajetória, que eu tenho certeza que a turma vai gostar. Então, bom, em 2017 comecei minha trajetória profissional, ainda muito novo, carregando caixa em uma indústria de cosméticos. A gente já começou no setor, né? E aí, isso assim, já em Fortaleza? Isso já em Fortaleza. Ainda estudava, iniciei curso de administração, e à noite era administração, e durante o período de expediente, carregando caixa. Bom, rapidamente a gente foi subindo. Acabei me alocando na parte de escritório, então fui para o setor administrativo, como assistente de departamento pessoal. Tratava com as promotoras, parte de almoxarifado, organização, ajuda de custo da turma, bom, essas burocracias. Departamento pessoal, fui subindo para faturamento, sempre como assistente, e acabei virando quase que um faz-tudo, né? E aí, bom, ao passar do tempo, ao passar da evolução também no meu curso de administração, fui me especializando, e além do curso de administração, alguns outros cursos que foram se plugando na trajetória, e virei assistente financeiro. Ali a gente já está falando de 2019, tá? 2 aninhos, assistente financeiro, ali eu realmente, pô, beleza, é aqui que eu gosto. Números, essa parte racional, isso de ver o resultado mesmo, de forma concreta, tangível. Depois de assistente financeiro, em questão de 1 ano, em 2020, eu me formei administrador, bacharelado. Então, com 20 anos, fiz a minha formação. Entrou uma consultoria financeira na indústria, na qual eu trabalhava já como analista na época. E eles me elegeram para poder subir de cargo e assumir a gerência financeira. Enquanto o gerente financeiro, é até engraçado, o gerente financeiro no qual eu substituí, ele foi para representante comercial e eu assumi o cargo dele e se intitulado pela essa consultoria. Beleza, passaram-se mais 1 ano. Em 2021, em março de 2021, inclusive ontem a gente completou o aniversário, em março de 2021, surgiu a oportunidade, uma cadeira de representante. Então, eu me encontrava numa situação onde eu era o gerente financeiro dessa indústria. Acima de mim, eu me reportava direto para o diretor
então não tinha nenhum cargo acima, a não ser sócio, diretor. E surgiu essa oportunidade do representante ter entregado a carteira, recebeu uma outra proposta, e aí eu fui de uma forma muito ousada, sem ter muito esse entendimento de vendas. Até então, minha trajetória profissional era muito na parte administrativa. Solicitei para o gerente comercial a vaga. Falei, cara, me dá a carteira, era só interior do Ceará, eu quero fazer acontecer, eu tenho muita fome, eu não sei, mas quero aprender. Rapaz, Gustavo, então vem cá. Então, peraí, você tinha um perfil administrativo, né? Ou seja, o seu jogo era ali números, uma cadeira, um computador. De repente surge uma oportunidade, mas essa oportunidade que surgiu, essa oportunidade veio até você ou você provocou? Então, eu creio que é aquela história, né? O cavalo selado ele passou, só que até então eu não sabia se era selado. A gente não sabe se é uma oportunidade ou não. Para mim foi um risco muito grande, porque eu tinha um salário estável, estava começando a criar meu patrimônio, adquirindo bens, me organizando, minha família, tudo estruturando. E eu ia sair de uma cadeira de gerente administrativo, na qual eu ia virar representante, ia ter um salário totalmente variável. E outra, o diretor chegou e falou, em conclusão, né? Você saindo para representante, não volta. Se não der certo em 3 meses, paciência, entendeu? Então, tudo na vida, ele realmente tem esse risco. Entendi. Essa relação de risco-retorno. Entendi, mas a minha dúvida é, você recebeu o convite ou você viu a vaga e falou assim, rapaz, como é que é? Posso me candidatar? Eu provoquei a vaga. Você provocou a vaga? Ela apareceu e aí eu fui e me candidatei. De forma ali, meio que por trás, assim, sabe? Para poder não ter que solicitar para diretor e tal. Eu fui direto no gerente, falei, cara, eu quero, vamos me ajudar para poder conseguir isso. Até porque, Alex, qual era a minha dor? Se eu fosse direto no diretor da empresa, eu era ali o braço direito dele. Como que eu ia rapidamente sair em questão de 1 semana e deixar a empresa desassistida? Né? Entendo. Então eu fui no gerente, falei, tem essa vaga, o cara tá deixando, tem 1 semana, é esse gap que eu preciso. Tem uma pessoa aqui mais ou menos treinada, vou rapidamente passar as demandas para ela e, cara, me dá essa vaga, eu quero cair em campo. E aí foi. Show de bola. Mas agora o que eu quero entender. Então, peraí, você era um cara perfil administrativo, formou em administração. Perfeito. Trabalhava no departamento financeiro. O que te moveu para olhar para uma vaga de representação, ou seja, comercial, algo totalmente diferente, e falar assim, cara, eu quero essa vaga. O que é que te moveu? Cara, então, a gente tem temos dois lados, né? Tem o primeiro que me provocou muito, era do quê? O fator representação, até então, eu olhava ele como um pilar muito lucrativo da empresa, um pilar que realmente fazia ali tudo girar, só que ao mesmo tempo muito ultrapassado em inovação, em gestão, em um representante pensar como um empresário de venda. E eu enxerguei isso como oportunidade. Eu falei, cara, bom, eu tenho uma baita bagagem nessa parte de gestão. Se eu pegar essa bagagem, adicionar atendimento, relacionamento e as vendas, eu vou me tornar um baita empresário de vendas e vou realmente conseguir, de alguma forma, inovar no mercado de representação. Então, foi essa a virada, sabe, Alex? Eu encontrei a oportunidade, eu vi que eu tinha um mínimo de ferramentas na mão e eu vi ali um espaço vazio a ser preenchido. Então, eu falei, é lá. E outra, o salário mais alto do grupo, tinha mais de 100 funcionários em folha, era do representante. Então a gente, cara, eu tava com 21 anos, vida formado, vida crescendo, a gente querendo, né, aquela evolução, naquela fome mesmo. Não tem clichê, a gente tem que olhar realmente para o número e, lógico, né, entender também os seus propósitos, se faz sentido, se é algo ético e que está dentro dos nossos valores. Perfeito. Mas foi esse a viradazinha, assim, né? Primeira virada de chave. Que legal, porque, assim, pessoal, vocês estão conhecendo o Gustavo junto comigo, tá? Então eu conheço pouco, a gente tem se conversado, então a gente está conectado há 2 anos, mas é nosso. Basicamente, não vou falar que é o primeiro encontro presencial, porque a gente já se encontrou em feira, mas conversando rápido ali pelos corredores da feira, da Beauty Fair. Verdade. Mas é a primeira vez que a gente está tendo espaço, né? Já almoçamos junto hoje. Então, e aí eu ficava um pouco curioso para entender, porque eu conheci o Gustavo pela boca de outras pessoas, né? Até porque a gente começou a iniciar alguns projetos juntos,
E eu comecei a perguntar para a pessoa, quem é o Gustavo? Né? De onde que ele veio, para onde que ele vai, o que ele come, né? Foi puxando a capivara, né? Fui puxar a capivara dele. E aí, mas mesmo assim eu fiquei tentando entender. Aí me contaram essa história. Não, ele era financeiro, etc e tal. Ele ficou sabendo da vaga, eu perguntei aqui para entender, né? E aí ele surgiu. A história é bonita pra caramba, né? Outro momento a gente conta um pouquinho mais. E aí eu falei assim, cara, esse menino é ousado. Alguém que estava lá no... Porque geralmente quem é de administrativo, de financeiro... Ele não gosta de comercial, por isso que vira essa curiosidade. Mas aí por isso que eu fiz a pergunta, para entender, cara, mas o porquê que você quis isso? E aí ele me respondeu da seguinte forma, eu anotei aqui, oportunidade financeira, representação traz. Perfeito. E a outra é oportunidade de fazer diferente. Isso. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque uma das coisas que me chama muita atenção no Gustavo, e que me conectou muito com ele, depois que eu conheci, e a gente vai se acompanhando na rede social... É justamente todo esse movimento que ele gera, as inovações que ele traz, a forma com que ele se posiciona e traz de uma forma diferente a representação. Eu consigo até dizer que, de alguma forma, ele gourmetiza, né, a representação, que não é um trabalho fácil, mas que é um trabalho muito lucrativo. A representação mudou minha vida, viu? Eu acredito. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. As primeiras coisas que eu conquistei na vida, todas assim, a primeira viagem para praia, a primeira viagem para fora do país, o primeiro bom carro, o reconhecimento das pessoas por ver a gente posicionado, foi através da representação. Então, e você traz isso, então, só que não é fácil, Sim. É desafiador, eu sei disso porque eu vivi isso 11 anos, mas você traz de uma forma gourmetizada, que é de uma forma melhorada, né? Isso. E aí, quando você fala de oportunidade de fazer diferente, porque de fato, eu vejo o Gustavo fazendo muito de forma diferente. E aí começa tudo, inclusive, por essa marca aqui, ó, me dá aqui. Potencialize. Que é a marca de representação dele. Na época eu tinha a minha, que era Up Team Representações. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de falar assim, eu vou criar uma marca de representação, vou criar um ecossistema, um jeito diferente de representar, e tudo que você tem feito com essa marca, assim, cara, que eu acho simplesmente fantástico. Fala um pouquinho, como é que nasceu esse projeto? Cara, vamos lá. Então, a Potencialize, ela inicialmente já nasceu com a seguinte dor. O mercado de representação, ele tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, praticamente hoje, qualquer pessoa pode se tornar um representante. Falando de forma bem objetiva para vocês. Muitas vezes não é nem exigido o CORE, que é o nosso conselho de regulamentação. Exatamente. Então eu falei, para poder minimamente me diferenciar, eu preciso ter um entorno ali por volta. Uma marca que me blinde e que vá me fazer ter um diferencial frente aos meus concorrentes. Que vai me fazer ser a preferência do meu cliente, que vai me fazer ser lembrado. O famoso abridor de pedido. Tem isso. E, além de tudo, uma marca que realmente vai me dar o nome, entendeu? Porque, eu vou começar a ser chamado de... Eu estava sendo, na verdade, né? Chamado de Gustavo nome da representada. Da indústria. Nossa, aí então você é um eterno funcionário da indústria? Não, nunca foi meu pensamento. Eu sempre busquei empreender. Então, começou assim. Potencialize nasceu. Acho que desde março de 2021, realmente, ela iniciou. Esse nome, ele foi muito forte. Inclusive, eu tenho tatuado essa logo aqui. Ela tá toda registrada, tá, pessoal? Então, nem tente copiar. Tá vendo? Onde é que é a tatuagem? Esse P com raio, ele fica aqui. Acho que não vai dar pra gente ver agora, mas no legal, finalzinho eu mostro pra vocês. Legal. Então, a Potencialize nasceu com isso. E aí, através da Potencialize, a gente agora vem trazendo alguns mimos para poder fazer o fortalecimento da marca. Por exemplo, nosso energético. Vocês estão conseguindo ver. Esse energético aqui, ele não é vendido. Não é a nossa intenção de vender, mas em si de criar uma comunidade. Então, eu peguei uma dor, que era essa barreira de entrada muito baixa, e comecei a colocar muros bem mais altos. Então, hoje, para uma pessoa, um representante entrar e criar uma Potencialize, que tem um baita relacionamento com o cliente, onde 60% dos meus clientes têm uma blusa da Potencialize e estão usando no dia a dia da sua loja, onde as lojas estão todas não, né? Mas algumas adesivadas com o nome da Potencialize em sua parede. Cara... Eu já vi, legal. Então, tudo isso são gatilhos que a gente vai usando para se tornar a preferência do cliente e para também criar uma barreira de entrada mais alta e não perder a preferência. Então, a ideia da marca nasceu desse contexto, né? Respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva. Show de bola. Então você quer dizer que você está criando algo aonde, por exemplo,
As pessoas, assim, ó, eu não estou comprando do representante X, ou eu não, né? Eu estou comprando da Potencializa, ou seja, daqui a pouco o cara entende assim, ó, tem uma nova marca, se é da Potencializa eu sei que é boa, não preciso nem ficar avaliando demais. Isso, exatamente. É esse cuidado que a gente tem também com nossos clientes. É realmente fazer uma curadoria de forma bem inteligente, unir a inteligência comercial com a inteligência artificial para poder entregar os melhores resultados para o nosso cliente. Né? Fazendo jus aos nossos valores também, que é foco em o comprometimento com a entrega do resultado. Show de bola. Perfeito. Show de bola. Eu vi uma expressão, Gustavo, que você usa muito e eu queria entender, eu nunca... Fala aí. Que é venda sob pressão, né? Que é essa frase? O que ela quer entregar? O que ela quer falar? Qual que é a profundeza disso aí? Vamos lá. Essa, inclusive... Bom, eu sou um efímero, eu gosto de tatuagens e eu gosto dessas coisas que marcam. Eu também tatuei uma frase semelhante a essa. A venda sob pressão, ela hoje é o tema do treinamento que eu entrego para todos os colaboradores, todas as pessoas que estão ali conectadas com o ecossistema da Potencialize. Faço esse treinamento de forma gratuita para poder fomentar o conhecimento, a educação nos meus parceiros. E assim todo mundo cresce junto. De onde é que veio essa palavra? Eu li, não me lembro qual foi o livro, mas a seguinte frase: a pressão é um privilégio. E depois veio um subtítulo, aquela letra bem miúda. Poderiam não esperar nada de você. Então, se você está sendo pressionado, é porque realmente tem algo a ser extraído de você. E se você se compacta na pressão, é porque você não sabe converter essa pressão positiva em algo que, ao invés de te pressionar para baixo, como se fosse amassar a lata, ela te pressione como se fosse uma abertura que solta todo o seu gás e explode seus resultados. E potencializa seus resultados. Então, essa palavra, essa frase, né, a pressão é um privilégio, ela tem esse significado muito forte para mim. Até porque eu vim do financeiro, peguei uma empresa que estava bem alavancada, desde do início, era pressão. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, voltava 2 horas. Aquela história clichê que acontece com todo mundo que, de alguma forma, alcança um sucesso. Então, sempre teve uma pressão e eu nunca me incomodei. Eu entendia e, na verdade, eu buscava esses picos para poder fomentar a minha resiliência, para me tornar mais forte. Eu, na verdade, tinha até curioso, né, pegando esse gancho, tinha um momento da minha trajetória profissional que eu estava crescendo muito. Em um ano, cargo sobe, representante. Na representação. Já. Não, isso desde os primórdios. Como administrativo, em 2 anos eu sim. atingi gerência, em 3 anos eu atingi gerência, então foi muito rápido. E aí eu ficava pensando, eu sempre fui de ler muito e consumir muito conteúdo bibliográfico, né, de pessoas que já alcançaram algo que eu quero alcançar. E eu via que em toda a história tinha um ponto abaixo e depois um vale, para depois ter um pico bem maior. E eu falava, cara, nunca teve um vale na minha vida. De verdade, eu tô precisando passar por um vale. Eu instigava isso. Eu falei, nossa, nunca teve. E aí, 2 anos atrás aconteceu, 1 ano e meio atrás aconteceu um vale bem grande. E eu falei, realmente a pancada foi... Mas a gente teve peito e conseguiu passar por isso e agora a gente está bem mais forte, né? Bom, até pegando um gancho que eu queria complementar, antes que a gente fuja da pauta, um pouquinho do movimento da Potencialize. E até falar também um pouco dos diferenciais, do que a gente está querendo trazer para esse mercado de representação, se você me permite. Opa! Deixa eu só dar um gole aqui para poder potencializar a minha fala agora. Um oferecimento de Potencialize. Potencialize você também as vendas no seu negócio. Bom, pessoal, a Potencialize ela veio com uma missão muito clara de inovar no mercado de representação comercial. E realmente trazer essa modernização, tá? Focando no quê? Em valores de excelência, no comprometimento com o resultado, na adaptabilidade, porque a gente sabe que hoje a adaptabilidade ela já é uma certeza, ela é a única certeza na verdade, as coisas vão mudar, a gente tem que se adaptar, certo? E na doação de energia positiva, isso a gente enfatiza muito, inclusive o raio, ela é o nosso símbolo, né? O nosso remote com o coração e o raio, que é exatamente o coração a doação e o raio a energia positiva. Isso daqui constrói relacionamentos duradouros, que para o nosso mercado vem se
consolidando em grandes resultados numéricos. Tá? Então, foi mais ou menos isso. Show de bola. Bom, mas eu ainda quero entrar um pouquinho ainda no trabalho que vocês desenvolvem, para entender um pouquinho mais, explorar isso, mas ainda aqui, pegando ainda o finalzinho dessa questão da venda sob pressão, porque retomando, eu acredito que representação é uma grande oportunidade, tem muita gente ficando rico, milionário com representação. Concordo. Mas eu entendo que não é para todo mundo, Sim. mas que pode ser para muitos que ainda acham que não é para ele. E aí, só que aí quando a gente fala de vendas, e aí a gente fala de pressão. Uhum. E, que nem eu tô falando, quem é do perfil de exatas, geralmente não vai ser muito adepto a essa pressão e tudo, né? Mas aí a minha pergunta é justamente essa assim, como é que você consegue entender essa pressão, o tanto que ela é positiva, que tanto que em algum momento ela pode ser negativa, se realmente ela pode ser negativa mesmo ou não, pode. É só uma utopia das pessoas. Você podia trazer um pouquinho disso, porque às vezes você pode assustar alguém que, quando você fala, não, venda sob pressão, e o cara que já fala, é por isso que eu não gosto disso, né? Mas também falar assim, cara, do porquê e quais são os benefícios da pressão, inclusive. Perfeito. Voltado para o resultado, que é o financeiro, que no final das contas, dinheiro, assim, eu não tenho dúvida, todo mundo quer. Isso, exatamente. Bom, vamos lá. Realmente, você fala pressão já acaba assustando, né, Alex? Só que tem alguns tipos de pressões. Jogar o jogo. Temos tipos de pressões e vamos ter também aqueles conectores, né, que podem te levar a uma pressão tóxica ou podem te levar a uma pressão positiva. Vou iniciar por isso. Vamos supor que você você inicia a sua trajetória como representante, você tem um gerente. E ele fica te cobrando, cara, todo o tempo, só que ele não te entrega a ferramenta. Isso é uma pressão tóxica. E a depender do nível que essa pressão esteja e do quão relevante seja para você, faz sentido você pegar e desligar esse gerente da sua trajetória e procurar uma outra empresa. A gente também faz esse desligamento. Então você tem que entender se aquela pessoa está sendo tóxica ou se pelo contrário ele está te dando pressão, mas fala, Gustavo, cara, vamos entregar o resultado. Tá aqui, ó, sei lá, 5 leads, 5 novos clientes. Tá aqui um novo estado para a gente explorar. Tá aqui uma condição diferenciada. Então ele está te dando pressão, está te empurrando, alguma coisa tem que mover. Tá aqui o conhecimento que você precisa. Mas tá aqui o conhecimento, mas tá aqui a ferramenta. Então essa é uma pressão que precisa ser valorizada. E que muitas vezes a gente faz a leitura como se essa pressão fosse tóxica. Cara, o gerente está só me pressionando aqui e tal. Eu sou o que mais entrega a meta e mesmo assim ele não sai do meu pé. Lógico, a pressão é um privilégio. Poderiam não estar precisando, poderiam não ter nada em você, poderiam não acreditar em você, entendeu? Então a gente saber diferenciar essa pressão interna e tóxica e saber lidar com cada uma delas. Pode continuar. Entendi. Uma pergunta, Gustavo. Você acredita que esse perfil seu, o Gustavo é um cara muito jovem, assim, eu sou um grande admirador dele, né, pela mentalidade que ele tem, mas é um rapaz jovem, 25 anos, né? Aí eu quero entender assim, ó, essa visão de pressão, esse conceito, inclusive saber lidar com isso. De onde veio isso em você? Como é que você foi construindo essa mentalidade de saber lidar com a pressão? Cara, sabe que eu me perguntava essa mesma coisa várias vezes e muitas, eu ficava buscando respostas e não sabia. Mas eu acho que essa pressão, ela veio lá de trás. Dos meus 3 anos, quando eu era o único homem assim da casa, lógico que meu pai sempre me deu muito apoio, sou extremamente grato, amo meu pai, mas eu morava em uma casa que tinha minha mãe, 2 irmãs, a minha avó e o meu tio que quase não ficava na casa. Então eu era ali o primogênito, o único homem na casa, desde muito cedo. Fui crescendo, fui continuando como o único homem da casa. Então sempre teve essa pressão, mesmo que não de forma consciente, mesmo que não alguém me colocando, mas talvez o universo jogando para você. Você tinha que o tempo todo ser forjado, né? Isso. E hoje eu assim, cara, sou muito grato por tudo isso, porque me tornou um real provedor. Um real alfa ali da família e eu tenho muita gratidão por isso e trabalho tendo como propósito mover isso daí também.
né? A nossa família, ela realmente, em momentos difíceis e nos momentos da bonança, são eles que estão ali conosco. E aí é importante, Gustavo, porque essa questão da pressão, o Gustavo trouxe aqui, eu gostei do negócio que ele falou, né? Que ele falou assim, cara, a pressão tóxica é aquela pressão que quando não tem ferramenta. Ou seja, só vai lá e faz, mas como é que é? Não, se vira, eu também não sei, vai lá e faz, é a tóxica, né? É. Agora a pressão que é assim, a pressão é a cobrança, mas você tem as ferramentas, você tem a direção e por aí vai, né? Porque quando a gente olha assim, essa questão da pressão, ela não tem a ver só com vendas, né? Ela tem a ver com, falando, a cobrança em qualquer área. Ele suportou a pressão no financeiro, né? Isso. Então, porque isso também é sobre a vida. Eu estava aqui pensando, Gustavo, que, por exemplo, e aí você falou da pressão de alguém pressionando alguém, mas nós mesmos podemos nos pressionar positivamente falando. Perfeito. Né? Que é assim, eu criar as minhas pressões. Eu criei uma pressão nova para mim há 45 dias. Eu falei, cara, eu quero fazer um exercício todo dia, eu vou caminhar e vou correr todo dia, e o meu primeiro objetivo é a disciplina, eu não posso faltar. Então, cara, é pressão, porque eu tenho que me articular, tem dia que eu tô viajando, aí tem que ser de manhã, tem dia que não dá, tem que ser de noite, até vez eu fazer 11 horas da noite para falar assim, eu vou cumprir, porque eu criei um objetivo que foi o seguinte, eu vou fazer 100 dias consecutivos de corrida / caminhada, 100 dias sem falhar. Legal. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiz 24, falhei 3, aí eu zero a conta, tô no 17º de novo. Então você pensar, já era para eu estar na metade, eu tô com 15% de novo. Pressão. Mas só que essa pressão, eu que estou criando ela, isso está me evoluindo, porque na caminhada eu melhoro o meu sistema imunológico, eu melhoro a minha mente, eu melhoro o meu corpo, você entendeu? E aí eu estou criando essa pressão e eu estou melhorando várias áreas da minha vida por causa de uma pressão que eu coloquei sobre mim. Que é a pressão que eu posso colocar nos meus negócios, cara. Eu posso me entregar. Eu falei para minha esposa ano passado, falei, amor, se prepara, ano que vem eu vou trabalhar muito. Eu preparei ela, porque eu ia me entregar, porque vai ser um ano de muito plantio. Cara, eu gerei a pressão. Né? E quanto mais eu gero pressão em mim, menos alguém precisa gerar. E outra, você comunicou a quem tá ali com você. Ao meu ecossistema. Exatamente, para poder não chocar. Entendeu? Na vida a gente tem sempre esse zigue-zague de pilares sobem, pilares descem, nunca se mantém uma régua numa constante. É isso, mas alguma coisa tem que estimular esse crescimento, esse movimento. Eu considero a palavra pressão, como realmente a palavra que faz mover. E aí até, usando como gancho, outras palavras que eu acho importante pontuar aqui, que acabam sendo relacionadas com pressão. A questão da antifragilidade, que, contando uma analogia, né, quando você pega um copo, joga no chão, um copo de porcelana, ele quebra. Aí quando você pega vou falar aqui de um ser que vai ficar mais fácil. Você pega uma hidra, que é aquele bicho que tem 7 cabeças. Quando você cortava uma cabeça dela, nascia 2. Então imagina, cara, você corta 2 cabeças, vai nascer 4. Entendeu? Ela se beneficiava do caos. Você tem que aproveitar esses... Claro, tô falando você tem, mas não sou o dono da verdade. Eu falo porque foi realmente coisas que eu fiz, ainda tô no meu início de vida, né? Mas são desses pontos de fracasso, desses pontos de inflexão, que faz a gente talvez dar uma guinada de antecipar 10, 20 anos, se não tivesse esses momentos, entendeu? Então eu considero a pressão hoje como a grande palavra que faz mover. Show de bola, muito bom. Aguenta a pressão aí, moçada. Aqui não é brinquedo, não. Mas vamos lá, então. Agora, vamos falar assim, ó. Representação, pressão, resultado, né? O princípio da venda é o resultado, é o faturamento, não tem jeito. Mas hoje, como é que é essa relação da Potencialize, do seu trabalho de representação? Quais são alguns pilares aí nesse trabalho que você faz com seus clientes? O que é que diferencia a sua representação de uma representação tradicional? Perfeito. E aí a gente não consegue falar só uma, né? Diferenciais eu posso citar inúmeros. Mas eu vou contar uma rápida trajetória da Potencialize e no meio dessa trajetória eu vou soltando os diferenciais e como que eu realmente identifiquei que isso poderia afetar os meus negócios. A Potencialize começou comigo... Bom, em um ano, 2 marcas, a gente conquistou 2 estados,
No segundo ano, já tínhamos ali 2 marcas, 3 estados, Ceará, Piauí, Paraíba. Os estados, eles foram conquistados realmente, eu indo lá, sem conhecer nada, visitando as lojas, a cara limpa, apresentando e sorrindo. Então, foi assim. No terceiro ano, eu realmente me provoquei. Falei, eu preciso crescer e tem que ser agora. Então, eu pluguei um parceiro muito estratégico, que foi um ex-sócio meu. A gente abriu um escritório filial em Manaus, no norte. A gente, na verdade, a gente contratou mais de 10 representantes espalhados em todo o Nordeste e no Norte. Então, foi realmente uma enxurrada de desafios para poder lidar. E aí, Alex, nesse período de expansão, eu falei, cara, que legal, estamos uma equipe grande, eu realmente virei um dono de um empresário, tenho uma equipe para liderar, mas e aí? Estou fazendo mais do mesmo. Todos os escritórios de representação que eu olhava como referência ou assim como um colega para poder, né, se fazer um benchmark, fazia a mesma coisa e os resultados não era muito diferente do que algumas empresas mais potentes conseguem fazer. Eu falei, cara, não é esse modelo de negócio. Então a gente formatou, de um ano para cá, um modelo de negócios que consiga gerar escalabilidade. E eu sou ousado em falar, mas mirando também em fazer equity com representação comercial. Isso lá para frente. A gente vai criar nosso ecossistema, vai verticalizar a empresa lá para frente. A gente volta aqui nesse podcast. Mas então, para isso eu pluguei alguns diferenciais, que são, hoje eu tenho um e-commerce próprio, então eu acabo gerando escalabilidade. Esse e-commerce ele é único e exclusivo para donos de lojas, revendedores de cosméticos. Você vê muito e-commerce da marca vendendo para o consumidor final, mas para o lojista não. Isso acaba disruptindo, onde o representante antes ia com um papel, catálogo, né? Um catálogo. Bom, catálogo. Nossos representantes, ele vai com o iPad, quando ele não pode estar lá presente, ele manda o link, o acesso do cliente, já com a sugestão de pedido, para o cliente analisar, talvez fazer alguma modificação, com cross e upsells já amarrados no sistema, com a inteligência artificial embarcada, para poder dar todo o suporte. Então, esses foram um dos diferenciais. Questão de treinamento, que realmente tem muitos colegas de trabalho, representantes, que fazem esse treinamento, mas que não conseguem encontrar uma escalabilidade. Não falando mal de treinamento presencial. Eu adoro e eu prefiro experimentar, vivenciar o treinamento presencial. Só que o treinamento EAD, ele acaba gerando escalabilidade. E é isso que a gente busca no modelo de negócio da Potencialize. Então a gente começou a fazer treinamento com a equipe dos meus clientes, a equipe de vendas dele, ensinando eles a vender e não dogmando a vender somente nossas marcas, mas realmente servindo. Até algo que você compartilhou que também fez. Sim. E que no final gerou grandes frutos. Então, treinando a equipe, isso acabou sendo um dos nossos grandes diferenciais e o ponto principal. A gente criou um hub, ou um ecossistema, melhor falando, de marcas que se conectam. Hoje são 10 marcas que a gente representa, que se conectam e tudo que uma loja de cosméticos precisa, ou até coisas que elas pensam que não precisa, a gente tem para atender. A gente começou a gerar demanda. A gente começou a se tornar indispensável para o nosso cliente, se tornar a preferência dele. Então, no meu cliente, uma loja de cosméticos, o que é que ela vende? Ela vende, vamos falar palavras, né, mais básicas. Ela vende shampoo, ela vende um esfoliante, ela vai vender um secador de cabelo, um esmalte, uma lixa para unha, vai vender uma rena para a sobrancelha, um produto para os lábios, enfim, vários itens. E a gente entrega todos esses itens com marcas, sou sujeito para falar, mas para mim são as melhores marcas, uma das melhores disponíveis no mercado. Como é que você avalia essas marcas hoje? Como é que funciona esse processo de avaliação das marcas que vão englobar seu portfólio? Primeiro ponto, a gente vai buscar ela através do digital. Então, se a marca não tiver uma relevância digital, ela nem aparece para a gente. Após isso, a gente vai realmente entrar mais a fundo da marca. Então, entender a geração de demanda dela, quais são os planos, como é que é o modelo de negócio da marca. Ela é focada realmente para o lojista? Ou ela é uma marca que quer colocar em todo canto, que quer pulverizar
e que, cara, só quero vender. Ou ela quer agregar realmente valor para o revendedor de cosméticos. Então, esses são 2 pontos cruciais para poder a marca passar do primeiro filtro. E aí, realmente, o terceiro ponto é uma conversa one-on-one. Isso minha com o diretor da marca. A gente se conecta e vai entender se os valores da Potencialize, se os valores deles estão alinhados. Após isso, é só sucesso. Show de bola. Gustavo, como é que hoje você... o que valor que você consegue agregar, de que forma que você fala assim, ó, eu ajudo meus clientes porque eu faço isso. O que é que você faz que você fala assim, eu consigo ajudar meus clientes? Perfeito. As ações, ela já é algo bem antigo. Só que você fazendo isso com a frequência e com constância, se torna um diferencial muito forte. Então, ações focadas no aumento de sellout no ponto de venda. Esse é o principal. É aquele velho clichê, Alex. É você fazer o produto vender. E não somente vender por cliente e deixar na mão dele que ele se vire. O nosso foco é em fazer o produto girar. E a conta realmente fechar e ficar uma venda saudável para todos os lados ali do círculo, né? Show de bola. Eu vejo que você roda muito, você faz muito campo, né? Eu acompanho você aí na rede social e vejo você visitando loja, rodando. Numa semana aí você faz 20, 30 cidades, é um negócio de louco, né? É verdade. Então, assim, você conhece muito o campo, você está lá com seus clientes no tete a tete mesmo. Aí, nessas conversas aí com seus clientes, nessas relações, nesse bate-papo, o que você tem percebido tem sido, assim, as principais ou as grandes dores desses varejistas de loja de perfumaria? Cara, o que é que acontece? O nosso mercado de cosméticos, em geral, isso que é que eu percebo, tá? Ele acabou tendo uma barreira de entrada muito baixa. Então, hoje tem muita marca oferecendo mais do mesmo. Isso confunde o lojista, porque você chega um vendedor com realmente um bom discurso, boas promessas, isso vai brilhar os olhos do lojista. E aí na hora da entrega, não tem. Então vai gerando uma bola de neve e que está acontecendo até em gerar certos traumas nos donos de loja. E a turma está bem resistente a estar cadastrando novas marcas, a estar procurando tendências, trazendo novidades, pelo medo de arriscar. Então você entendeu? quer dizer que as dores são as marcas que não dão certo lá na loja dele? As dores são o excesso de marcas e a falta de suporte no ponto de venda para eles. Entendi. E assim, beleza, show de bola. Aí você que está aí, que está vendo tudo isso, escutando essas dores, qual que é a sua recomendação para esse cara? Para o dono de loja? Para o dono de loja. Eu ia falar que seria contratar a Potencialize, mas vai ser muito sujeito. Mas eu falaria. Eu indicaria, viu? Então, se você for do Nordeste, tem que estar com a Potencialize. Mas se você for de qualquer lugar do Brasil, é realmente saber fazer uma curadoria. Entender a profundo, não brilhar os olhos porque uma empresa vai te dar uma bonificação, um enxoval, algo fora do contexto. Tem alguma coisa por trás ali. Então, analise de forma crítica as marcas, só que também não seja resistente e não crie uma blindagem para não trazer novidades. Tá? A novidade ela é um fator predominante para poder trazer novos fluxos de clientes e recuperar aqueles clientes que talvez vieram buscar alguma coisa na sua loja e não encontraram. Você tem que ter a todo momento um lançamento, você tem que ter uma vitrine a todo momento em constante mudança, você tem que promover ações diferentes. Às vezes a gente pensa, cara, eu tenho uma loja faz 10 anos, no interior do Ceará. Todo mundo me conhece. Nossa, você está muito enganado. Tem muita gente que não te conhece. Tem muitos canais de impactar para você conseguir impactar o cliente. Tem muita gente saindo da maioridade nesse ano. Sim, entendeu? Um novo consumidor chegando. Exatamente. É uma infinidade de coisas. Então, foca em estar realmente antenado, em procurar novidades, tendências e não brilhar os olhos com falsas ofertas. Show de bola. Essa fala do Gustavo é muito importante, que é assim, ó. O mercado de beleza, de cosmético, perfumaria especificamente, ele é muito ligado à moda. Ele é como se fosse o mercado de moda. O que faz ele crescer a todo momento é justamente as novidades, né? Os lançamentos, as tendências. Ele é um mercado de tendência. Então, quando você passa a não ter as tendências, é imaginar que você tem uma loja, aí entra o verão e você está com as roupas de inverno.
Boa. Né? O seu estoque maior tá de inverno. Fala, cara, a mulher não quer isso aí mais, ela já quer outra coisa. E aí entra, então, muito importante, né, Gustavo? É a sua gestão de estoque. Porque se você está gerenciando bem, se você não está errando com as marcas erradas, na hora que tem a tendência, você está com a capacidade de poder empreender naquela nova oportunidade. Ao invés do capital estar parado em estoque, mobilizado, você está girando ele. Exatamente. Então, essa tem que ser a visão aí desse empreendedor de perfumaria, de entender o momento certo e fazer essa curadoria que você falou, de saber qual a marca que eu coloco, não sendo mais do mesmo e, na maioria das vezes, o mais do novo. Assim, até parece e é confuso, mas é um trabalho. Trabalho exige Basta trabalho. Potencialize, né? Então, fica mais fácil. É um atalho, né? É. Mas é isso, a pessoa tem que buscar, entendeu? Não adianta você ser um dono de loja, independente do porte da sua loja, e ficar trancado na sua loja, no seu quadrado, na sua bolha. Isso vai servir para qualquer mercado, até para você representante. Não adianta você ser um cara perfeito no campo, mas você não abre sua mente para outros campos. Olha, eu estava em Fortaleza, vim aqui em Goiânia, para a gente ter uma troca. É isso aí. 5 dias de muita conexão. Então, se provoque, e eu tenho certeza que você vai conseguir furar essa bolha muito rápido, porque tem muitas pessoas, muitos empresários nessa inércia. Qualquer movimentozinho que você faça já vai te dar um destaque. Gustavo, bom, aí dentro disso aí, então você está lá visitando vários tipos de clientes, e aí você vê de tudo. Então vai ter o cara que está com a dor de um é a dor da maioria, né? E por aí vai. Mas tem muita gente se destacando, tem muita gente se dando bem, tem muita gente fazendo diferente. Uhum. E aí eu queria saber assim, ó, quem tem se diferenciado nesse segmento que você tem percebido, que você acompanha desses clientes, tudo que você visita, tudo, o que eles têm feito que tem se diferenciado? Branding. Total. Branding. Personalidade. A gente está num... Eu vou dar uma explicação antes. A gente está num movimento, num mundo onde o marketing ele é a principal e muitas vezes a única ferramenta de você adquirir novas vendas ou novos fluxos de cliente. O marketing vai ser tudo aquilo que faz o cliente, que faz vender. Então vai provocar a venda. O branding é tudo aquilo que faz o cliente querer comprar. Então, é aquela identidade visual única, aquela personalidade. Eu não estou nem falando de coisa muito surreal, não. É uma embalagem que você serigrafa o seu nome ali, coloca uma silhueta diferente e pronto. Então coloca umas cores, estuda o mínimo da psicologia das cores e coloca essas cores como tema da sua loja. Entendeu? Então o brand, para mim, e é isso que eu busco fortalecendo o brand da minha empresa, né? É o grande diferencial para um mercado de excessivos marketings. Para um mercado onde a oferta está a todo momento na nossa mão, através de tráfego pago, através de várias outras ferramentas. Sabe, Alex? Muito bom. Você trouxe uma fala aí, eu não vou deixar ela passar batida não, que é muito importante, que eu também percebo, quando você falou assim, ó, muitas vezes o varejista, o lojista, isso não é só o de cosmético, perfumaria não, é no mercado como um todo, acredito que no Brasil, que é a bolha do varejista ficar só dentro do seu negócio e não sair para fora. É verdade. Então, assim, quando eu descubro que tem um varejista que tem pelo menos 2, 3 anos de loja e fala que nunca foi numa Beauty Fair, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque ele fica limitado só aquilo que ele está vivendo, só aquilo que ele está vendo. E quando você vai para fora, quando você vai para uma Beauty Fair da vida, quando você vai para eventos voltados para beleza, que seja um treinamento, seja, né? Você vai percebendo o quanto de oportunidade tem, né? O quanto de coisa que você pode melhorar dentro do seu negócio e se desenvolver, né? Então, essa importância de sair da sua bolha, né? Furar essa bolha e buscar novas visões, novas tendências faz muita diferença. Né? Muito bem colocado. E além das lojas, os representantes também. Até para poder estimular esse movimento. Né? Tipo, a gente não está aqui nessa troca para poder criticar, para poder... Cara, o representante que não faz está fora do mercado. Não, ainda dá tempo. Independente da idade, do momento que você esteja, dá tempo de mudar. Dá tempo de você buscar o novo. Né? Muito bom, meu amigo. Então vamos lá, assim, ó, cara, que bacana. Quanta coisa rica que você trouxe aqui para nós. Que papo, hein? Nossa senhora. E nós ficaríamos aqui uma tarde inteira, aqui até de noite. Mas vamos lá, eu queria saber o seguinte, qual é o conselho que você dá
Para quem quer empreender na área da beleza, talvez especificamente até com a própria representação mesmo, qual que é a visão que você dá aí de toda a experiência que você tem vivido aí nesse negócio? Deixa eu pensar, cara. Eu diria para você procurar a provocação, procurar um ruído, o caos, que talvez é nos momentos mais conturbados que você vai conseguir se diferenciar, se rampar, entendeu? Se destacar. Então, cara, arrisque, logicamente dentro dos seus limites, mas arrisque, saia da sua bolha, assista esse podcast novamente e as coisas que tenho certeza que vai acontecer. Muito bom, meu amigo. Onde é que as pessoas te encontram? Rede social aí do Gustavo para acompanhar, ver tudo que ele tem desenvolvido e aprender junto. Ó, não tem segredo, tá? Potencialize com Zemudo. Esse é o Instagram do meu escritório de representações. Gustavo S. Vero. Se eu botar Gustavo Severo lá também vai aparecer. Esse cara aqui, diariamente eu posto conteúdo sobre representação, sobre vendas, falo muito sobre pressão, um pouco de dia a dia e lifestyle, porque não é só de trabalho que a gente vive, então a gente passa realmente a realidade, tá? Espero você lá e, meu amigo, meu muito obrigado novamente. Eu que te agradeço, Gustavo, foi uma honra, foi maravilhoso nosso bate-papo, muito conteúdo rico aqui, vou compartilhar aqui com muita gente. E é isso, gente, beleza faz bem. Né? Então aqui a gente vem falar de beleza, vem falar de cosmético, vem falar de varejo, vem falar de conteúdo, de empreendedorismo, com pessoas que estão vivendo isso, tendo resultado com isso, para que você possa estar junto conosco também nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!